Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora reagir mais o programa F360 falando tudo sobre o jogo Fluminense e Vasco, nesse clássico aí carioca, né? O Vasco até que fez um jogo muito bom no primeiro tempo, mas no segundo tempo o time do Fluminense conseguiu fazer um gol, né? E no finalzinho, já no apagar das luzes, Cano faz um golaço quase do meio de campo, né? E o time do Vasco acaba perdendo o primeiro clássico aí do ano aí contra a equipe do Fluminense, lembrando que o time do Vasco tem ainda um clássico ainda contra o Botafogo, vai fazer essa semana, né, o jogo atrasado da terceira rodada, né? O Vasco está se reestruturando ainda, não tem como ficar cobrando muita coisa ainda dessa equipe, né? Aos poucos eu acredito que vai encaixando esse time do Vasco, né? É a equipe que jogou, na minha opinião, o Vasco jogou melhor do que o Fluminense, né? Tanto que você vê as finalizações do Vasco foram muito maior do que a do Fluminense, se eu não me engano foi 11 contra 3, né? É muito maior, né? O Fluminense teve mais posse de bola, mas o time do Vasco não conseguiu vencer o jogo. Para mim, um empate já seria justo na partida, galera. E bora acompanhar aqui mais um vídeo aqui do ESPN. Vou deixar o link na descrição. Cresce direitos autorais e ESPN do grupo Disney. Não? Fernando Diniz, vamos lá. No primeiro tempo a gente errou muito, né? E o Vasco teve as chances para fazer um ou dois gols, como a gente fez no segundo tempo. Tava torcendo para o primeiro tempo acabar para a gente poder corrigir no intervalo e corrigiu. E acho que no segundo tempo a gente fez o 2-0 de maneira merecida. A gente teve muito mais controle do jogo e teve muito mais a nossa cara. Em relação ao gol do Cano, de fato, é um gol antológico e não é uma coisa, para ele, não é uma coisa casual, porque ele tenta esse tipo de jogada. Vocês veem de vez em quando nos jogos e nos treinos, sistematicamente, quando ele percebe o goleiro adiantado, ele tenta fazer o gol. Então é um gol com muito mérito, não é um gol de sorte. Tá aí. Merecida a vitória do Fluminense, como disse Fernando Diniz. Fernando. Pela eficiência, né? O Vasco ele foi bem superior no primeiro tempo, mesmo com menos posse de bola, aproveitando bem os espaços, né? Botando velocidade no contragolpe. O Fábio fez ótimas defesas durante o jogo. Eu acho que não é uma terra arrasada, fica até bons sinais. Óbvio que o torcedor do Vasco não gosta de perder um clássico. Não é bom perder. Ainda mais levando um gol lindo desse, do meio de campo quase. E ainda mais contra um jogador que era do Vasco, né? O Vasco foi buscar o Germancano no Independente Medellín. Ele sai, né, depois de um rebaixamento e depois de não conseguir um acesso. Ficou muito marcado porque perdeu 2 pênaltis importantes, né? Um contra o Internacional ainda na Série A e outro contra o Guarani na Série B. Mas acho que foi um jogador que ficou refém de uma equipe muito fraca do Vasco na época. Quando tá num time forte, que cria muito, ele faz isso aí. Ele é um jogador que precisa de poucas oportunidades para marcar. E eu acho que isso mostra um pouco do que foi o jogo no Maracanã. O Vasco que criou mais, o Fábio fazendo boas defesas. Um dos melhores em campo, né, o Fábio? Só não foi o melhor em campo por conta do Cano, né? Porque ele faz um gol na primeira jogada que ele tem, que já era uma batida difícil, né? Ele pega de direita, de primeira, e isso aí é história, gente. Isso aí é um gol antológico, como falou muito bem o Fernando Diniz, que fica na história do Maracanã, na história do clássico Fluminense e Vasco, na história do Germancano, que já é um jogador que caiu nas graças da torcida tricolor, né? Não tenho condição de falar se ele é ídolo do Fluminense, mas acho que ele está caminhando para isso, porque tem uma identificação grande. Tinha até uma identificação grande antes com a torcida do Vasco. E a gente está falando do principal artilheiro do continente, hoje, né? É um cara que fez 44 gols na última temporada e que já tem 5 gols em 6 partidas. O Fluminense finalizou 3 vezes no gol do Vasco, no Clássico. Em 2 oportunidades a bola caiu no pé certo na hora certa. Germancano de perna direita, né, faz 1-0. E depois, gente... Foi um belo gol também, que ele pegou de primeira. Também. Agora, o segundo, gente, é brincadeira. É um gol que fica na história. Porque, assim, ele está praticamente no meio do campo, né, ele passou um pouquinho da linha divisória. Ele bate de canhota, ele é destro, tem que raciocinar rápido. Ele bate com a força perfeita e conseguindo encontrar a brecha do Léo Jardim, que estava adiantado, né, depois do erro de passe do jovem volante do Vasco, Rodrigo. Então, assim, a vitória passa pelos pés de um cara que decide sem parar se a bola chega e também pelo ótimo jogo do Fábio, né? Mas eu acho que o Vasco, ele mostrou um bom futebol, mesmo desfalcado. O Vasco estava sem o seu principal jogador de meio campo, que era o Jair, teve um problema físico. O Figueiredo também faz falta no ataque ou no meio campo, tem sido utilizado assim pelo Barbieri. E o Vasco competiu.
O Vasco deixou... Teve momentos de bom futebol. Bom futebol. A gente está falando de um Fluminense que é melhor tecnicamente, de um Fluminense que, para muitos, na última temporada, em vários momentos, teve o melhor futebol do país. Tem outro estágio de trabalho também, né, Fernando? Muito mais organizado. Isso tem que ser pesado também. Um trabalho que começou há 2 meses em um time novo, um clube novo. O outro trabalho é o terceiro colocado de Série A de brasileiro, fazendo bons jogos como o Fluminense tem feito. Isso também tem um peso. Né, isso também tem um peso. E o Diniz, para mim, está com um problema, viu, professor? Na lateral esquerda. Lateral esquerda, o Fluminense contratou o Jorge, que já está mal há muito tempo. O Jorge não fez bons jogos nesse começo dele no Fluminense. Ontem a opção foi pelo Guga, como lateral esquerdo. Antes já foi o Calegari. Já foi o Calegari. Então, assim, o Diniz está tentando resolver algumas situações do time, que é um time muito bem treinado por ele, muito forte, e ontem venceu um duelo difícil. O primeiro tempo do Vasco foi melhor, no Maracanã, e o Fluminense ficou ali perto de sair em desvantagem, que certamente aí teria um outro jogo, né? Agora, mérito do Fluminense, eu sempre gosto de falar isso, de ter um bom goleiro. Claro. De ter apostado nesse goleiro que foi praticamente... Veterano, hein? Jogado fora. E Não sei se a palavra é essa, jogo, mas enfim, o Cruzeiro não quis mais ficar com ele. E mérito do Fluminense, que o goleiro faz parte do time. Decidiu o jogo também, né, Abel? Porque não foram 90 minutos contando com o Fábio. Foram 45 e depois um segundo tempo, que, como o Fernando Diniz falou, o time reagiu, o time mereceu a vitória na segunda etapa. Agora é a diferença de um time pronto e um time em construção. O Vasco até me surpreendeu. Eu acho que foi o melhor tempo inteiro do Vasco em um clássico, depois de muito tempo. E no ano também. No ano, sem dúvida. E, contando clássicos, o Vasco teve bons momentos em São Januário, dando sufoco até no próprio Fluminense, mas era uma coisa mais na vontade, na torcida, no barulho. Ontem não, ontem o Vasco mostrou um bom futebol. Mas é a diferença de um time pronto, ou pelo menos mais perto de estar pronto, do que um outro que começou agora do zero, né? Foi até pesado para o Vasco o resultado. O Vasco não merecia uma derrota por 2 gols de diferença. Agora, o que o Cano faz no lance do segundo gol, para quem estava assistindo o jogo ao vivo, como a gente já estava assistindo àquela altura, você percebe a consciência do que ele fez na hora do lance. Sim. Fala assim, ele vai fazer o gol daí. Né? É destro, fez com o pé esquerdo, consciente, como falou o Fernando Diniz. Isso não é por acaso. Essas coisas acontecem depois de jogador ele que falou treina, que ele tenta essas jogadas no treino. Que calibra, né? Ele tenta até em jogo e já tentou em outras oportunidades. A gente vê ele tentando. Que roteiro, né? Falando sobre o Cano, porque o Fluminense ele vinha antes de uma sequência ruim. Na verdade, no jogo passado, ele tinha feito 3 gols. Contra o Audax. Contra o Audax. Mas antes disso, o Fluminense teve uma derrota e um empate. Ficou 3 jogos sem vencer. 3 jogos sem vencer e o Cano não estava marcando. Perdeu pro Botafogo. Perdeu pro Botafogo, perdeu um clássico. E a gente sempre fala aqui sobre dependência. O Galo tem a Hulk dependência. Eu sempre discuto. Porque existe dependência ruim e boa. E para mim, muitas vezes, a maior parte das vezes, ela é boa. Quem me dera que o meu time dependesse do Hulk. O Barcelona tinha Messi dependência. Sorte do Barcelona. Ruim é depender do cabeça de bagre. É bom depender do Hulk. No caso do Fluminense, existe essa Cano dependência? E se ela existe, ela é mais benéfica? Ou isso pode prejudicar? No dia que o Cano não está inspirado, então não vai acontecer nada no Fluminense? Eu não acho que seja só com ele, tá? Eu acho que o Fluminense, ele tem... Contando o Fábio, vamos botar 5 jogadores. Mas eu acho que tem 4 jogadores até à frente do Fábio que eles facilitam muito o melhor funcionamento do time. O André, e ontem o Vasco marcou muito bem o André, principalmente no primeiro tempo. Deu uma encaixotada no André, estava marcando alto o Vasco e o Fluminense teve muita dificuldade. O Ganso, que fez muita falta ontem. O Fluminense não tem um substituto à altura do Ganso. Né? Ele é o maestro, o cara articulador. Né? Ele tentou o Arthur ontem, que tem só 17 anos, tem muito potencial, mas sentiu o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, a partir da entrada do Lima na vaga do Arthur, o time melhora. E aí você tem 2 jogadores na frente que são fundamentais, tem uma certa dependência. Né? E aí falta um pouco de profundidade no elenco. O Arias, que não teve uma noite inspirada, como ele costuma ter, muito bom jogador colombiano. E o Cano. O Cano, para mim, na arte de fazer gol, de repertório, de posicionamento, de finalização, quando ele tem a chance, ele precisa de muito pouco para marcar. Ele é um cara letal. Ele mostrava isso desde os tempos do Independente Medellín. Em cima do que você falou, você incluiu outros jogadores importantes, o André, o Ganso, o Arias. Não existe essa Cano-dependência negativa no Fluminense? Não. Existe? Não. Também não. Para mim é totalmente positivo. E é difícil você até... você tem... o substituto do Cano é o Alan, né?
que foi cria de Xerém, né? Jogou no futebol europeu. Assim, não vai ser do mesmo nível, é difícil. É como você perde o Pedro no Flamengo. Eu não estou falando nem de substituto, eu estou falando num dia que ele não estiver bem, que ele não estiver inspirado. O Arias já resolveu muita coisa para o Fluminense, inclusive combinando com o Cano. Tem o próprio Ganso, que enfia bolas ali fantásticas, né? Tem o André em jogos bons. O André é menos decisivo nesse aspecto. É claro, se você olhar a campanha do Fluminense, os pontos altos são com os gols do Cano. Teve um período ali que faltou Cano, faltou Flu. Conquista muitos pontos para o time com os gols, né? Ele ganha pontos, mas muita coisa também. Tem lances individuais como esse segundo gol, mas no jogo anterior dos 3 gols, 2 foram construção do time. E no ano passado, que eu me lembre, alguns jogos do Fluminense, ou vários, em que o Cano não fazia gol, ele participava dos gols. Sim. Da assistência, um jogador que participa de construção também. E é o que se espera de um time do Fernando Diniz. Óbvio que o torcedor do Fluminense está muito satisfeito com a vitória, mas até por ser um time de Fernando Diniz, você tem que ligar um certo sinal de alerta. Ah, mas ganhou. Sim, ganhou. Mas um time do Fernando Diniz não basta ganhar. O Fluminense ainda não está na sua melhor versão, é natural também que não esteja no início de temporada. O Fluminense ele foi dominado pelo Vasco no primeiro tempo e até no segundo tempo correu riscos. Né? Acho até que, por exemplo, o Barbieri erra ao tirar o Pedro Raul. Porque ele tira o Pedro Raul e começa a colocar a bola na área. Bola pelo alto. O que é o melhor do Pedro Raul? Presença de área, um cara muito forte, né, no jogo pelo alto. Acho que o Fluminense não convenceu. Coletivamente não foi um grande jogo do Fluminense. Foi um jogo eficiente do Fluminense. Né? Porque tem um cara que desequilibra, tem um cara que está entrando na história do clube. E foi um jogo de reação do Fluminense. Quem viu o primeiro tempo não esperava uma vitória do Fluminense por 2 gols de diferença. E o Diniz acabou ganhando mais ou menos do jeito que ganham dele, né? Exatamente. Ontem foi o dia da caça. Vamos dar uma olhadinha na hashtag F360BR com os fãs de esporte, os amigos que nos acompanham. Como o Igor Bispo, Vasco jogou melhor, mas quem venceu foi o Fluminense. Que adianta jogar bem? Adianta que você está mais próximo da isso que eu ia vitória, falar. em tese. Adianta mais que para um você... time em construção. Né? Não é claro, sempre o que dá resultado é o que certo, vale, mas... óbvio, mas como você pode deixar uma imagem positiva, às vezes tendo um resultado ruim, mas você observa que o time está evoluindo, o time está melhor, né? Olha aí o João, é o Alcaraz. Vocês estão dizendo que o Fluminense é mais organizado, mas não reflete o jogo de ontem. Tudo o que faltou para o time no 1, e boa parte do primeiro tempo. no primeiro parte tempo. do segundo. E boa parte do segundo tempo foi organização. Muitas situações de 1 contra 1 e contra-ataque. O resultado não reflete o que vimos em campo. É mais ou menos o que falamos, não é? É o que a gente falou, Abel. E o jogo não reflete também o que a gente fala de trabalho. O jogo de hoje não vai retratar o que é o Fluminense. O time do Fluminense que a gente está falando aqui, que é um time que tem um trabalho de mais tempo do Diniz e é um time mais organizado. É isso aí, galera. O time do Vasco não se pode se basear mesmo, né, só nesse jogo que foi aí contra a equipe do Fluminense, né? O Vasco chegou até a fazer um bom jogo, né, mas acabou perdendo, né? Fica a lição aí para o Barbieri também não retirar o seu principal jogador. Ele tirou o Pedro Raul, né, e começou a jogar bola na área e não tinha o seu jogador principal para poder cabecear, galera. É isso aí, né? Esse foi o jogo aí, né, do Fluminense e do Vasco. Lembrando que o Vasco tem mais um clássico pela frente, tem que vencer, né? Tentar pelo menos vencer bem esse clássico aí para poder conseguir fazer um trabalho tranquilo, porque senão o torcedor vai ficar muito na pressão. Não venceu o clássico ainda, não venceu. Então é muito importante essa vitória do Vasco contra a equipe do Botafogo. Coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse clássico aí do Fluminense e Vasco. Será que o Vasco merecia vencer esse jogo ou o Fluminense foi mais deficiente do que o time do Vasco? Coloca nos comentários a opinião de vocês aí. E não esquece também, se inscreve, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.